Quando Gabriel decidiu voltar para o interior depois de anos na capital, não esperava que o passado estivesse tão vivo nas paredes da velha casa. Havia deixado tudo para trás aos 18 anos, fugindo da pressão familiar e do olhar pesado de uma cidade pequena. Agora, com 25, a viagem de volta parecia mais um teste do que um reencontro. Desde o momento em que desceu do ônibus, sentiu que o tempo não havia passado para os outros, mas dentro dele, muita coisa havia mudado. A praça ainda estava lá, o bar do centro continuava aberto aos mesmos horários, e os vizinhos ainda o chamavam pelo apelido de infância. Mas Gabriel não era mais aquele garoto que escondia sentimentos e sorrisos forçados. A casa da família estava quase intacta, exceto por alguns detalhes que revelavam o abandono emocional dos últimos anos. A mãe o recebeu com um abraço contido, como se a distância ainda estivesse ali. O pai, mais reservado do que nunca, apenas assentiu com a cabeça. Gabriel entendeu que ali não haveria grandes conversas, apenas a expectativa de que ele se adaptasse de novo, sem perguntas. No segundo dia, ao andar pelos arredores, encontrou Vinícius, um antigo conhecido da infância. Eles tinham sido amigos próximos demais, segundo os boatos que circulavam naquela época. Vinícius estava diferente, mas o jeito de olhar era o mesmo, direto, como se tentasse atravessar camadas que Gabriel passara anos tentando proteger. O reencontro não foi planejado. Aconteceu na beira do campo de futebol, onde Gabriel havia parado para observar os garotos jogando. Vinícius apenas chegou. Ficou ao lado dele em silêncio, e esse silêncio disse mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A presença de Vinícius havia despertado lembranças que lutava para manter guardadas. Momentos que nunca foram resolvidos. Um sentimento que, por muito tempo, ele acreditava ter deixado para trás. No terceiro dia, os encontros se repetiram. Às vezes por acaso, outras vezes com a estranha sensação de que ambos sabiam onde o outro estaria. Vinícius falava pouco, mas ouvia muito. E Gabriel, sem perceber, começou a falar mais do que deveria. Contou sobre a cidade grande, sobre os relacionamentos fracassados, sobre a solidão que sentia mesmo rodeado de gente. Vinícius apenas escutava, como se guardasse cada palavra com cuidado. O clima entre eles era carregado de uma tensão que nem o tempo havia apagado. Não era sobre o passado apenas, mas sobre o que ainda existia ali, mal resolvido, suspenso entre olhares e silêncios. Naquela semana, Gabriel começou a evitar certos lugares da cidade. Tinha medo de ser visto demais, reconhecido demais, interpretado demais. O peso do julgamento ainda estava presente, mesmo anos depois. Mas, ao mesmo tempo, sentia que algo nele queria romper aquela barreira, como se estivesse cansado de fingir. O retorno ao interior, que deveria ser um recomeço, começava a se transformar em um espelho que ele não queria mais esconder. E Vinícius estava ali, presente em cada esquina, como um convite constante para enfrentar uma verdade que nunca havia sido dita em voz alta. O passado, afinal, nunca havia saído dali. Só estava esperando o momento certo para reaparecer. Gabriel acreditava que o tempo tivesse curado tudo, que a distância da cidade, da família e principalmente de Vinícius tivesse silenciado o que ele sentia. Mas cada encontro recente desmentia isso. Bastava vê-lo para sentir o corpo reagir de formas que ele não controlava. Era como se sua presença mexesse com algo guardado, que jamais foi enterrado de verdade. Vinícius continuava o mesmo a muitos aspectos, mas havia um peso novo em seu olhar. Uma maturidade silenciosa, como quem também carregava segredos nunca ditos. Gabriel notava isso nos gestos, nos momentos em que os olhares cruzavam por segundos longos demais, mas nenhum dos dois ousava tocar naquele assunto antigo. Ainda, ao fim de uma tarde abafada, Gabriel se viu caminhando até a antiga estrada de terra que levava à fazenda desativada. A mesma onde, anos atrás, ele e Vinícius passaram o verão inteiro longe dos olhos de todos. Naquele lugar, eles foram quem queriam ser, mesmo sem admitir. Sentados à sombra de uma árvore esquecida, tinham inventado um mundo próprio, onde nada do que acontecia fora importava. Agora, para adiante por terra enferrujada, Gabriel percebeu que nunca deixou aquele verão de fato. Estava ali outra vez, mesmo que os anos tivessem passado. E ao virar-se para voltar, viu Vinícius se aproximando em silêncio. Os dois sabiam que esse momento era inevitável. A partir dali, os encontros deixaram de ser acidentais. Começaram a se repetir em locais cada vez mais isolados. Eram caminhadas pela mata, breves conversas no campo vazio, momentos em que o mundo parecia suspenso, como se apenas os dois existissem ali. Nada explícito era dito, mas o que era sentido não precisava de tradução. Gabriel começou a perceber como as coisas que fingia esquecer estavam, na verdade, mais vivas do que nunca.
Sentia-se dividido entre a segurança do que conhecia em sua nova vida e o abismo emocional que aquela cidade representava. Mas era impossível negar o impacto que Vinícius tinha sobre ele. Era como se cada passo em direção ao passado fosse também um passo em direção a si mesmo. No entanto, havia um limite silencioso que nenhum dos dois ultrapassava. Não por falta de vontade, mas por medo do que isso poderia provocar. Afinal, mesmo depois de tanto tempo, o interior ainda era um lugar de olhares atentos, de comentários sussurrados, de julgamentos pesados. Gabriel sabia disso. E Vinícius também. A tensão começou a se refletir no cotidiano. Gabriel evitava ficar em casa. Sentia-se preso, sufocado por uma rotina que já não lhe servia. E cada vez se afastava, acabava encontrando Vinícius, como se houvesse uma força puxando os dois para o mesmo lugar, mesmo sem direção clara. Uma noite, Gabriel não conseguiu dormir. O calor, os pensamentos e a inquietação o fizeram sair e andar pela cidade quase deserta. Passou por lugares que conhecia bem, cada um com alguma lembrança que preferia manter enterrada. Mas o que mais doía não eram os lugares, e sim o fato de perceber que não era o único que sentia tudo aquilo. Vinícius também estava preso ao mesmo passado. Gabriel passou a evitar algumas visitas. Amigos de infância o chamavam para saídas, mas ele recusava. A mãe notou sua ausência emocional, mas não insistia. O pai fingia que nada estava acontecendo. Ele vivia dentro de um silêncio confortável para todos, menos para si mesmo. E esse silêncio, dia após dia, começou a pesar mais do que qualquer palavra dita. Gabriel entendia que estava diante de uma escolha que vinha adiante por anos. Seguir fingindo que era apenas saudade de casa, ou aceitar que o que sentia por Vinícius nunca foi só amizade. Era algo que sobrevivia ao tempo, ao medo e até à ausência. Mas, para seguir adiante, ele precisava enfrentar o que sempre evitou. Olhar para Vinícius e, finalmente, dizer a verdade que nunca teve coragem de admitir nem para si mesmo. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com a sensação de ter sonhado algo importante, mas impossível de lembrar. Era como se o corpo estivesse tentando alertá-lo de algo que a mente ainda não conseguia processar. Ele sabia que estava chegando ao limite. Manter aquilo guardado custava energia demais. Fingir era cansativo. E evitar Vinícius já não funcionava mais. Naquela semana, ele tentou se ocupar. Ofereceu ajuda ao tio nas tarefas do campo, saiu com alguns colegas de escola antiga, visitou os avós, como nos velhos tempos. Mas tudo parecia sem cor. Nada o preenchia. Tudo voltava à mesma imagem. Vinícius parado naquele campo, olhando para ele com a mesma intensidade de anos atrás. Como se pedisse uma resposta que ele ainda não conseguia dar. Ao final de um dia abafado, os dois se encontraram perto do riacho onde costumavam nadar quando adolescentes. O local era isolado, quase ninguém passava por ali. Ficaram parados por alguns minutos, observando a água passar, como se isso bastasse para justificar a presença um do outro. Gabriel sentia que, se falasse qualquer coisa naquele momento, abriria uma porta impossível de fechar. Mas o silêncio também doía. Era cruel, porque ambos sabiam que havia algo ali, mesmo que nunca dito. E naquele dia, pela primeira vez, ele quase falou. Respirou fundo, se virou de lado e deixou escapar algumas palavras vagas, sem coragem de nomear o que sentia. Vinícius apenas ouviu, como quem entende tudo, mas prefere não pressionar. Foi naquele instante que Gabriel percebeu. O medo ainda mandava em suas decisões. Voltar para casa depois daquele encontro foi como carregar um peso no peito. Pela primeira vez, sentiu raiva de si mesmo. Raiva por ter tido a chance de finalmente dizer tudo e não ter conseguido. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava daquele momento de quase confissão para entender que não podia continuar assim. Nos dias seguintes, Gabriel passou a evitar o campo, o riacho, até mesmo caminhos que pudessem cruzar com Vinícius. Era uma tentativa desesperada de controlar o que já estava fora de controle. Mas não funcionava, porque o que perseguia não era Vinícius, era o que ele sentia por dentro. E isso não dava para evitar. A convivência em casa começou a se tornar insuportável. Tudo parecia cobrar algo. O olhar dos pais, o barulho dos talheres no jantar, os programas na televisão. Tudo parecia estar dizendo, fale logo. Mas ele continuava calado, fingindo, como sempre fez. A uma tarde de domingo, enquanto ajudava o pai a consertar uma cerca, ouviu uma pergunta despretensiosa. Estava tudo bem, se havia algo que queria dizer. Gabriel balançou a cabeça e respondeu com um tá tudo certo que soou completamente falso até para ele. O pai apenas assentiu e continuou o trabalho, como se já soubesse que havia algo não dito. Aquilo o destabilizou mais do que qualquer confronto direto. Ele percebeu, então, que o silêncio não o protegia mais.
Pelo contrário, estava começando a deixá-lo invisível, desconectado, como se cada dia ele se afastasse mais de quem realmente era. E isso doía mais do que o medo do julgamento. A uma noite quente, sozinho no quarto, Gabriel escreveu tudo o que sentia em um caderno antigo. Cada palavra não dita, cada gesto reprimido, cada lembrança com Vinícius que ainda o assombrava. Não era para mostrar a ninguém. Era só uma tentativa de se ouvir. E ao reler o que havia escrito, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, encarava a própria verdade. Mas ainda faltava o mais difícil: transformar aquilo em voz, em atitude, em decisão. Porque aceitar o que sentia era um passo. Mas assumir isso diante do mundo e, principalmente, diante de Vinícius, era outro completamente diferente. Gabriel começou a se dar conta de que não era mais possível viver entre dois mundos. A imagem que mostrava aos outros e a verdade que carregava por dentro estavam chocando a cada passo, e isso o esgotava. Não conseguia mais dormir bem, nem manter conversas simples sem sentir estranho, como se todos ao redor estivessem enxergando o que ele tentava esconder. A aproximação de Vinícius tornava tudo mais urgente. Por mais que tentasse evitar, o destino insistia em colocá-los frente a frente, num cruzamento de estrada, numa visita à padaria da esquina, ou mesmo a eventos de família. O olhar de Vinícius, porém, havia mudado. Já não era mais cobrança ou expectativa. Era de decepção contida. Como quem entendeu que esperar não adiantava mais. Isso foi como um golpe invisível. Gabriel percebeu que, ao escalar tanto tempo, talvez tivesse perdido algo que nunca chegou a viver de verdade. Não era apenas sobre gostar de Vinícius. Era sobre não ter tido coragem de escolher a si mesmo. Ele havia-se traído. E o pior, sem que ninguém o obrigasse. Certa noite, enquanto chovia fraco, ele saiu de casa sem rumo, andando pelas ruas de terra molhada da pequena cidade. Parou perto da antiga escola, onde tudo havia começado. Lembra-se de momentos que, na época, pareciam comuns, mas agora carregavam outro peso. O toque no ombro, o sorriso contido, os olhares que duravam mais do que o necessário. Estava tudo ali desde o começo, mas ele ignorou. No dia seguinte, decidiu fazer algo que evitava havia semanas. Voltou ao campo onde costumava encontrar Vinícius. Não sabia o que procurava. Talvez uma resposta. Talvez apenas um sinal de que ainda havia tempo. Mas ele não estava lá. Dias se passaram. Gabriel tentou enviar uma mensagem, mas apagou antes de enviar. Tentou escrever uma carta, mas não conseguiu terminar. A sensação era a mesma de sempre. O medo paralisava. Ele sabia que já havia perdido oportunidades demais. Mas agora não era mais uma questão de romance. Era sobre reencontrar a própria identidade. A uma manhã abafada, durante o café com a mãe, ouviu dela algo que não esperava. Ela comentou, com simplicidade, que ele parecia mais triste ultimamente. Não perguntou o motivo. Não pressionou. Apenas disse que, seja o que for, ele merecia ser feliz, mesmo que isso exigisse escolhas difíceis. Aquilo o desmoronou por dentro. Chorou sozinho, depois que ela saiu. Pela primeira vez, sentiu que não estava completamente sozinho. Que talvez o medo que tanto alimentou fosse maior do que a realidade. Naquela mesma tarde, soube por um amigo que Vinícius estava se preparando para ir embora. Havia conseguido uma oportunidade em outra cidade e planejava partir em poucos dias. A notícia caiu como um soco. Gabriel sentiu que, se não fizesse algo agora, se calaria para sempre. Não havia mais tempo para cartas, para ensaios mentais ou estratégias de fuga. Precisava agir, mas a dúvida ainda o corroía. E se fosse tarde demais? E se Vinícius já tivesse desistido dele por completo? No fim do dia, com o coração acelerado, ele caminhou até a casa de Vinícius. A luz da varanda ainda estava acesa. O som de uma música baixa vinha de dentro. Ele ficou ali, parado por minutos, sem saber se deveria bater. A mão tremia, o peito apertava, mas ele sabia. Era agora ou nunca. Então, finalmente, bateu. Vinícius atendeu com expressão neutra, mas os olhos não escondiam surpresa. Gabriel não disse nada de imediato. Apenas respirou fundo, tentando segurar a emoção que já ameaçava transbordar. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Sem pedir permissão, Vinícius se afastou e deixou a porta aberta. Gabriel entrou, sentindo o peso de cada passo. Era como se cada parede daquela casa testemunhasse tudo o que nunca foi dito. Eles se sentaram à mesa, frente a frente. E, pela primeira vez, Gabriel começou a falar. Não de forma perfeita, nem com segurança, mas com verdade. Contou sobre os anos de negação,
sobre o medo de ser julgado, sobre o sentimento que sempre existiu, mas que ele mesmo se recusava a ver. Não pediu desculpas. Não pediu nada. Apenas contou. Vinícius ouviu em silêncio. Quando Gabriel terminou, ele não disse nada imediatamente. Levantou-se, caminhou até a janela e ficou olhando para fora. O tempo parecia ter parado. E naquele momento, Gabriel entendeu que, independentemente da resposta, algo havia mudado para sempre. O silêncio daquela última noite parecia mais espesso do que qualquer palavra dita. Após o reencontro, os dois não sabiam exatamente o que fazer com tudo aquilo que ainda morava entre eles. As lembranças estavam vivas, mas o tempo havia transformado ambos. Rafael não era mais o garoto que escondia seus sentimentos por medo do julgamento da cidade pequena. E Lucas não era mais o homem que fugia de si mesmo por vergonha do que sentia. Nos dias seguintes, Rafael tentou voltar à rotina da cidade, mas nada parecia ter a mesma cor. As conversas pareciam vazias, os compromissos automáticos. Algo dentro dele havia despertado, não apenas um sentimento por Lucas, mas também a consciência de quem ele era e do que havia negado por tanto tempo. Evitar essa verdade só tinha lhe trazido angústia. Lucas também não estava bem. Tentou se ocupar com os afazeres da fazenda, mas a presença de Rafael em sua mente era constante. Não se tratava mais do amor adolescente, mas de algo mais profundo, uma necessidade de fechar ciclos, de deixar de fugir. Por muito tempo, ele acreditou que seu silêncio protegeria a ambos, mas agora percebia que o silêncio também machuca. Foi então que Rafael decidiu escrever uma carta. Não havia mais espaço para meias palavras ou esperas indefinidas. Ele precisava se posicionar. Por ele, não por Lucas. Precisava ser claro, mesmo que não tivesse certeza de qual seria a resposta. Na carta, contou tudo o que sentia. Admitiu o medo, o tempo perdido, as vezes em que fingiu estar bem apenas para agradar aos outros. E, principalmente, disse que não esperava um final romântico. Queria apenas ser verdadeiro pela primeira vez. Terminou com uma frase curta, mas definitiva. Você não precisa me amar de volta, mas eu não posso mais fingir que não te amei. Ele deixou a carta na portaria da fazenda e foi embora sem esperar nada. Pela primeira vez, sentiu-se livre. Não pela resposta de Lucas, mas por ter-se permitido existir com honestidade. 2 dias depois, Lucas apareceu na cidade. Procurou Rafael no trabalho, mas não o encontrou. Esperou em silêncio perto da praça, onde os dois costumavam caminhar nos tempos de escola. Quando Rafael finalmente passou, o coração de Lucas disparou. Ele não disse nada de imediato, apenas caminhou ao lado dele, como se o tempo não tivesse passado. Caminharam juntos até a beira do rio, onde costumavam jogar pedras na adolescência. Lá, sentaram-se em silêncio. Nenhum dos dois precisava de grandes discursos. A presença ali já dizia tudo. Lucas então tirou do bolso uma folha amassada, a carta que Rafael havia deixado. Ele a estendeu de volta, com os olhos úmidos, mas firmes. Disse apenas que leu cada palavra e que, por muito tempo, quis dizer o mesmo. Contou que o medo de desapontar a família, os amigos e até a si mesmo o fez criar uma versão de vida onde Rafael era apenas lembrança. Mas a verdade, ele descobriu, não pode ser enterrada para sempre. Os dois não fizeram promessas. Não falaram de futuro nem de planos. Apenas ficaram ali, sentindo o peso do passado se dissipar. O que nascia naquele instante não era uma retomada do que foram, mas o início que poderiam ser. 2 homens maduros, conscientes de suas dores e dispostos a enfrentá-las juntos. Nos meses seguintes, seguiram-se encontrando com calma. Não era uma paixão impetuosa, mas uma construção lenta, baseada em respeito e escuta. Rafael não precisava mais esconder, e Lucas finalmente aprendeu que amar não era um erro a ser corrigido, mas uma verdade a ser honrada. O povoado pequeno ainda murmurava, ainda carregava olhares enviesados. Mas os dois, agora, caminhavam de cabeça erguida. O que o sustentava não era a aceitação externa, mas a paz interna de quem, finalmente, tinha escolhido viver com coragem. E naquela mesma praça onde tudo começou, num fim de tarde calmo, Rafael olhou para Lucas e entendeu. O reencontro deles não foi o fim de uma história. Foi só o começo de uma vida em que o amor, mesmo nascido de silêncio e quase destruído pela vergonha, encontrou seu lugar.